Mas quer fazer uma pergunta? Não, eu quero deixar claro para você que acredita que teve golpe, é o que ele falou. O movimento político fez ela cair, porque ela, enfim, rompeu com o Eduardo Cunha, mas ela cometeu um crime previsto em lei. Isso. Porque o que a Dilma fez, para ficar claro, porque acho que, porra, ninguém consegue entender essa merda. Ela não tinha dinheiro para pagar as contas no final do ano, ia dar déficit, ela jogou a porra da dívida pro ano seguinte e fez superávit primário. Aquele ano era para ter dado que o Brasil, a economia caiu, né? Não teve superávit. Ela botou como superávit e era mentira. Isso. Então ela cometeu um crime que aí a galera usou para poder derrubar ela por conta de questões com políticas. razão, porque né? ela realmente cometeu o crime de responsabilidade. Isso é Exato, factual e é né? previsto na Constituição. Assim como, por exemplo, cara, a Dilma, quando percebeu que sofreria o impeachment, ela percebeu. Ela conseguiu antever aquilo ali, provavelmente fez uma contagem, falou, porra, perdi já a maioria, né, dos deputados e dos senadores, acho que eu vou cair. O que ela fez? Convocou naquela época o líder das Forças Armadas para cogitar a possibilidade de implementar um artigo 136 aqui no Brasil. E o que é o artigo 136 aqui no Brasil? Estado de defesa. Que é o quê? É exatamente o mesmo artigo que estava na minuta que Bolsonaro imprimiu, lá em 2022, né, no Palácio do Planalto, que falaram que foi a minuta que incriminou Bolsonaro, que Bolsonaro se auto-incriminou porque imprimiu uma minuta dentro do Palácio. Não, cara, por que aquela porra não é crime? A Dilma cogitou a mesma coisa em 2016 publicamente e ninguém falou que era crime. Por que não é crime? Se é um artigo que está previsto na Constituição, óbvio que não é golpe de Estado. Nenhuma Constituição no mundo vai ter um artigo que autossabote a própria Constituição dentro da própria Constituição. Isso não existe. O que Bolsonaro estava fazendo ali era um direito constitucional dele. Ele convocava primeiro as Forças Armadas, que foi o que ele fez. Se as Forças Armadas concordassem e falavam, realmente, estamos numa iminente ameaça, precisamos implementar um estado de defesa, qual era o próximo passo? Convocar o Conselho da República, convocar o líder das minorias, inclusive, etc. e tal, que na época era o Marcelo Freixo. Se vocês pararem para lembrar, que ele até falou publicamente, se eu for convocado, não vou participar. Ou seja, porra, não tem golpe nenhum nisso. Golpe nenhum. Em nenhum dos dois tem tentativa de golpe de... A Dilma não sofreu um golpe do Eduardo Cunha, e Bolsonaro também não tentou dar um golpe. Isso não existe. Isso é filme de ficção científica. Esse golpe só existe, cara, na mente perversa do Alexandre de Moraes, que foi uma maneira que ele encontrou, infelizmente, pelo que aconteceu no 8 de janeiro, de utilizar como subterfúgio para perseguir, censurar e tirar do tabuleiro político todos os adversários políticos dele. E eu tentei pesquisar da onde que surgiu esse ódio do Alexandre de Moraes pelo Bolsonaro. E aí uns amigos que eu tenho lá em São Paulo me falaram o seguinte, né, que tem proximidade lá. Muita gente da política, né, que a gente conhece hoje dos movimentos, foram alunos do Alexandre de Moraes porque ele é professor de Direito da USP. E aí o Alexandre de Moraes, ele deixava vazar para algumas pessoas que ele sempre foi xingado nas atuações dele, né, porque ele já foi secretário de Segurança de São Paulo, tinha uma forte atuação junto aos políticos do PSDB, que na época eram chamados pela esquerda como fascistas. Se você parar para lembrar, quando o nome do Alexandre de Moraes é indicado para o Supremo pelo Temer, tem Twitter do Randolfo Rodrigues, tem Twitter do PT, tem Twitter da Gleisi Hoffmann, dizendo que ele era um fascista, que era advogado do PCC. Tem vídeo do Jones Manuel dizendo que ele tem que ser puxado pelo cabelo. Eu nem entendi direito o que ele quis dizer quando ele disse que o Alexandre de Moraes tem que ser puxado pelo cabelo. E aí... O cara é careca, né? E aí, enfim, ele... Depois de todas essas manifestações, né, de todos esses políticos, nada aconteceu com eles, né? O Daniel Silveira, que só falou na surra de gato morto, teve sua vida quase que encerrada. Nada aconteceu com nenhum deles. O Alexandre de Moraes disse que já estava acostumado com isso. Só que ele não estava acostumado a ver a sua família, ele no momento que ele estava jantando, almoçando com família, ele ser cobrado, ser questionado, igual os ativistas de direita fazem. Né? E assim, sinceramente, a meu ver, se você não quer ser cobrado, você não pode ser figura pública. Sim, tá? concordo. Eu, por exemplo, aceito que alguém na rua me questione sobre qualquer coisa. Embora eu não receba salário público, eu sou uma figura pública que ataca os políticos de esquerda. Se eu não fizer nada com ninguém na minha família, tá tudo certo. E aí, eu aceito isso. O Alexandre de Moraes, pelo visto, não digeriu bem essa coisa. De começar a ir no restaurante, atacarem ele no momento que ele tá com a família dele e tal. Ele entende que isso só começou a acontecer depois de março de 2019, que foi exatamente quando ele recebeu a relatoria do inquérito interminável das fake news, né? Que, inclusive, tá aberto até hoje, né? De março de 2019. Ele fez uma merda essa semana, né? O Lula tentou...
censurar alguém, alguma coisa desse tipo, usando questão de internet, né? De alguém que falou. Tu viu? Foi uma crítica, né, contra ministro da Suprema Corte, que é o Gilmar Mendes, né, que fez. E aí ele achou errado porque ele enxerga que no momento que a corte enfrenta, começar a perseguir, né, por exemplo, pessoas como foi o caso do Romeu Zema, que fez uma crítica a ministro do Supremo, mas usando assim, uma crítica até bem tosca, né? Botando uns bonequinhos lá meio que para criticar, uns ursinhos. Perseguir esse tipo de conteúdo, ele entende que alimenta um sentimento da população contra os ministros da Suprema Corte. Né? Sinceramente, não alimenta mais não, cara. Ninguém gosta da Suprema Corte no Brasil, nem esquerda, nem direita, ninguém gosta. Ninguém. Mas voltando aqui, aí onde que o Alexandre de Moraes ligou esse fato ao Bolsonaro? Porque eram os apoiadores de Bolsonaro que faziam isso. Que faziam esses questionamentos, que abordavam ele na rua, junto com a família, que abordavam ele em restaurante. Né? Por exemplo, tem um caso que o... Tem do aeroporto, né? Foi com ele, né? Teve um caso que o Pavinato, né? Não é o Pavanato vereador, é o Pavinato, que é advogado e apresentador do Metrópolis. Ele já falou num vídeo, ele foi aluno do Alexandre de Moraes. Uhum. Ele disse que o Alexandre de Moraes, a gota d'água para ele foi uma vez que ele estava no restaurante com a mãe dele, e aí uma pessoa chegou, um restaurante de alto escalão lá em São Paulo, né? De gente muito rica. Uma pessoa chegou, um senhor, e falou para a mãe dele, né, do Alexandre de Moraes: como é que você consegue ser mãe disso aqui? Caralho. Aí o Alexandre de Moraes foi, pediu para os seguranças dele colocarem o senhor para fora. Aí o dono do restaurante interveio e falou: não, ele é meu cliente, ele vem aqui toda semana. Se você não tá satisfeito, saia você. Caraca! Foi. Aí foi a gota d'água para Alexandre de Moraes. Entendi, né? Que, pô, ele feriu o ego dele, né? Feriu o ego dele. Feriu. E aí o Bolsonaro até fala isso num vídeo, um dos últimos vídeos que o Bolsonaro fez, em 2022, quando então ainda presidente da República, ele fala: não sei por que todo esse ódio contra a minha pessoa e etc. Ele fala isso gritando e tal. Aí um dos motivos é esse, né? Hoje dá pra gente ver que é porque mexeu com o ego do Alexandre de Moraes, né? Mexeu com o ego dele de verdade. Beleza, falando de Alexandre de Moraes, então vamos entrar em... Você já falou de Banco Master, vamos entrar nesse tema. Até então, o caso do Banco Master, ele ferrou a imagem do Alexandre de Moraes, né? Enfim, com a mulher dele lá, do contrato de 100 milhões de reais, do escritório de advocacia. E a gente estava entendendo que a imagem dele estava ficando cada vez mais desgastada e que, em algum momento, ia tomar decisão em relação à vida dele, né? Se ele vai sair, enfim, se vai ter impeachment ou não. Então, e aí a esquerda vem e vem com esse golpe aí, joga na cara da galera a questão dos áudios do Flávio Bolsonaro com o Vocaro, né? É Vocaro. E parece que ele se encontrou depois da cadeia e tudo mais, e joga a lenha na fogueira. E aí são 2 pontos. Aí vamos falar de Banco Master no geral, né? Alexandre de Moraes, com a entrada das notícias do Flávio Bolsonaro envolvendo o Banco Master, ele sai fortalecido e eu acho que ele consegue mais sobrevida nisso. Qual que é o destino do Alexandre de Moraes? E o segundo ponto, cara, em relação ao Flávio Bolsonaro, enfim, ter essa ligação com ele, ter negado. Na primeira vez que questionaram, ele mentiu. E aí agora ele veio com um discurso que, se ele tivesse feito antes, poderia colar e tal. Acho que poderia ser mais aceitável, mas a questão é que o negócio tá ruim para ele, que era o cara que estava praticamente com as eleições ganhas, pelo menos no Polymarket, né? Agora ele já caiu. O Lula já disparou no Polymarket, ele caiu. E ele, enfim, como é que você vê esse cenário? E aí, cara, terceira pergunta, desculpa, mas é muito assunto. O que a direita faz agora? Porque parece que a galera já está debandando do Flávio, ele está tentando apoio, mas eu não sei se ele vai conseguir. A gente vai perder de novo o PT, cara? Então... Porque eu prefiro votar pro Renan do que votar no Lula, né? Enfim, é desse ponto, né? Eu voto no Lula. Entre Renan e Lula, eu voto no Lula com certeza. Não faço campanha para esse bandido, né? Mas eu, enfim, para não criar um mal maior, eu infelizmente vou ter que alimentar o mal menor, né? Que no caso é o Lula. E se tiver que escolher entre Lenin e Stalin, eu vou escolher Lenin, né? Porque matou menos, né? Até porque morreu antes. Então, assim, nesse caso aí, eu vou ter que escolher o Lula, né? E aí... eu vou fazer mais um ponente do Flávio em relação às perguntas para fechar, desculpa. Cara, em relação ao Flávio, qual que é o meu sentimento? Meu irmão, eu entendo que o pai dele fez de tudo para salvar o governo, para salvar a cabeça do filho, lá no início do governo. Foi quando ele cortou Moro e começou a sair cortando todo mundo e fez de tudo para poder salvar o Flávio na rachadinha, a meu ver. E aí fez eu acredito que o responsável por o Bolsonaro perder as eleições foi a rachadinha do Flávio. Foi ali que a coisa desandou.
E aí, enfim, veio o Flávio agora como nome, como candidato, como presidente, estava ganhando e tudo mais, e dá merda de novo com o Flávio. Enfim, o que você analisa, né? O Flávio não podia... Ele não tem como... Ele não pode dar esse tipo de Vacilo, mole né? nessa reta de eleição. Esse é o ponto, eu acho. Exato. Em cima da primeira pergunta que você fez sobre a sobrevida para o Alexandre de Moraes. Sinceramente, não muda nada na vida do Alexandre de Moraes, porque ele não tinha chance nenhuma de sofrer o impeachment por essa razão. Tá. Ele tem carta na manga contra basicamente todos os senadores e não tinha chance nenhuma dele sofrer esse impeachment. O que poderia acontecer na época, e eu ainda acho que há essa possibilidade ainda, mas agora pequena, era do Toffoli sofrer o impeachment. Por conta de toda aquela questão do resort, do Taiaiá. Tinha realmente muitas coisas ali pontuadas contra ele, inclusive ele, por uma pressão popular e pressão dos próprios ministros, abriu mão da relatoria, declarou uma certa parcialidade e, por essa razão, o André Mendonça assumiu a relatoria do escândalo do Banco Master. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, quem estava, de fato, acuado ali era o Toffoli, e havia, sim, essa possibilidade, acho que ainda há, do Toffoli, de fato, sofrer o impeachment por um motivo. O Lula quer indicar um cara dele, o Bessias, para a Suprema Corte. O regimento interno não permite que o Bessias seja indicado novamente esse ano. O Lula pode indicar outra pessoa, não o Bessias, a não ser que alterem o regimento, etc., do Senado. Mas, se não alterar, ele não pode indicar o Bessias de novo. E qual era o receio do Alexandre de Moraes e dos outros ministros? Que o Lula conseguisse ter um bloco dele no Supremo. Porque, se você parar para pensar, ele já tem. Né, que hoje os ministros ali que são dele, né, Carmen Lúcia tem a proximidade com ele, Gilmar Mendes tem a proximidade com ele, mas ele, por exemplo, já tem o Zanin, já tem o Flávio Dino e ainda é indicar o Bessias, ou seja, o Lula é fazer um bloco ali, se você parar para analisar entre a primeira e segunda turma, a Fachin também tem muita proximidade com o Lula e com o PT, Lula é ter ali ampla maioria no Supremo, e aí Alexandre de Moraes, Fux, tanto o André Mendonça quanto o Cássio Nunes iriam perder força política dentro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o que desenhava nesse momento? Que se o Toffoli sofresse o impeachment, ia agradar gregos e troianos. Por quê? Os senadores de Centrão, lá, capitaneado pelo Davi Alcolumbre, poderiam indicar naquele momento o Rodrigo Pacheco, que era o senador que todos os senadores gostariam que tivesse no Supremo, porque é ligado ao Centrão, né, e todos os políticos de Centrão. No Senado, ali, sinceramente, 99% são do Centrão, porque é uma eleição muito difícil. É uma eleição que tem o mesmo custo para governador, é até mais difícil que a eleição para governador, porque você é o mesmo custo para ser eleito, só que você não tem acesso aos debates, né? Você não faz parte dos debates públicos, né? Ou seja, é mais difícil de ser eleito. Tanto que você parar para ver, geralmente o senador que é eleito é aquele cara que consegue aglomerar apoio de maior quantidade de partidos políticos, geralmente de família tradicional. Rodrigo Pacheco tem todas essas características e seria indicado pelo Centrão para o Supremo. Só que aí que tá. Aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, tem um Tribunal de Contas do Estado que é similar. Só que aqui no Rio de Janeiro, a cada 3 indicações que o governador tem direito, 2 são do governador e uma pelo regimento interno é da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Se fosse esse o caso no Senado, nesse momento, Lula já indicou 2, o terceiro seria indicado pelos próprios senadores. Só que não é assim que funciona. Quem indica é o presidente da República. Então, o Senado estava tentando convencer o Lula a indicar o Pacheco. O Lula não quis, não abriu mão, quis o Bessias, que é seu aliado de primeira ordem, desde janeiro de 2003, porque ele já era concursado da Casa Civil, né? Ele já era concursado quando o Lula assume a presidência e virou um aliado de primeira ordem do Lula. Foi ministro da Dilma, né, na época, e por isso que ele iria levar o termo de posse naquele áudio vazado para o Lula assinar, virar ministro-chefe da Casa Civil, passar a ter prerrogativa de foro e não poder ser preso pelo Sérgio Moro. E aí, como o Moro vazou aquilo ali, ficou claro que era uma tentativa de obstrução de justiça e por isso o Lula não pôde virar ministro da Casa Civil, mesmo com festa marcada. E aí, nesse sentido, se o Dias Toffoli sofresse o impeachment, abriria mais uma vaga e aí teriam 2 vagas disponíveis. E aí o Lula poderia indicar o Bessias ou outro aí, e o Senado poderia indicar o Rodrigo Pacheco, que também tem proximidade com o Lula. Então, ficaria tudo perfeito, o desenho ficaria maravilhoso, né? E aí, nesse sentido, a sua primeira pergunta, não muda absolutamente nada. Alexandre de Moraes, nesse escândalo, que de fato, que tem uma diferença para mim cabal referente ao caso do Flávio, que assim, pensa o seguinte: qual era a contrapartida do Flávio para Vorcaro? Hoje, ele sendo um senador de baixo clero. A realidade é essa. Baixo clero que eu falo, o PL é gigante, mas por que eu falo baixo clero? E aí não de forma pejorativa, até porque Bolsonaro também era o deputado de baixo clero e virou presidente da República, assim como o Flávio também é e pode ser.
porque ele não está de cabeça em nenhuma comissão. Ele não tem uma força, por exemplo, para mover impeachment de ministro, né? Ele não tem ali uma ampla maioria ali com apoio de 45 senadores, ou Sim. para fazer ali uma CPMI ou CPI, ele não tem o apoio de 31 senadores diretamente, né? Ele não tem Depende muito a muito da oferecer articulação. isso. Não tem, porque ele não tem orçamento. Ele é só senador do maior partido. Entendi. A menos que seja eleito. Não, aí sim, a menos que seja eleito. Mas aí, por exemplo, pensa comigo. Nesse momento, Flávio, nas duas conversas, Flávio ainda sequer é indicado para a presidência da República. E, sinceramente, eu que estou nos bastidores da política, eu nunca imaginei que seria o Flávio candidato. Não imaginava. Ah, não? Eu nunca imaginei. Eu achava que seria o Eduardo, se ele conseguisse viabilizar, pudesse voltar para o Brasil, que inclusive tem postagens minhas na época dizendo que eu apoiaria o Eduardo, etc., que para mim tinha que ser o candidato. Nunca imaginei que seria o Flávio. Nunca imaginei mesmo. Até porque ele tinha uma eleição garantida aqui para ser senador no Rio e reeleito de 8 anos, que é o cargo mais almejado na política, né? Uhum. Você tem muito orçamento, é uma eleição de 8 anos, né? Uhum. Enfim. muito tempo, né? Eu nunca imaginei que o Bolsonaro abriria a mão, porque o Bolsonaro sempre falou: meu maior foco na próxima eleição são os senadores. Então, porra, eu nunca imaginei. Eu pensei, caramba, o Bolsonaro vai fazer 3 senadores agora. A Michelle lá pelo DF, o Carlos Bolsonaro por Santa Catarina e o Flávio aqui pelo Rio. Até porque eu pensava, poxa, se o Carlos vai sair aqui do Rio, é porque o irmão dele vai ser senador, né? Ah, tá. Então, nunca cogitei essa possibilidade. E para mim, o desenho estava feito. Michelle, DF, senadora. Carlos, senador por Santa Catarina. Flávio, senador por aqui. E Eduardo, candidato à presidência da República. Era o que eu imaginava. Só que eu acho que, como eles não conseguiram viabilizar isso, eu acho que o Eduardo, se voltar para o Brasil, infelizmente vai ser preso pelo Alexandre de Moraes. Eles lançaram o Flávio, porque tem uma capacidade muito boa de articulação política. Mas, sinceramente, cara, eu nunca imaginava isso. Nunca imaginaria isso. Inclusive, o Vorcaro também não teria como imaginar isso. Naquele momento, nos primeiros contatos de sim, 2024. verdade. Ninguém tinha como imaginar. Nem o Flávio tinha como imaginar isso, sejamos sinceros. Nem O o nome era Flávio. Tarcísio, na época. Nem o Flávio imaginava isso. E aí... Cogitava-se até a Michelle, né? Não, até a A Michelle. Michelle tinha um nome mais forte que Eu acho que a Michelle, na verdade, nunca foi cogitada internamente. Eu acho. Era mais Porque como apelo tem... popular, assim. eu acho que era mais a Apelo voz do popular. povo mesmo, E até Silas Malafaia eu vi você dizendo que tá fazendo cogitado. É sério. Silas de cabeça de chapa e Michelle de vice, né? Cara, Então, assim, nunca cogitamos o Flávio. Então, assim, não faria sentido. Qual era a contrapartida que ele poderia dar para Vorcaro? E no áudio que foi vazado, ele fala explicitamente: pô, Vorcaro, preciso aí do dinheiro e tal para o filme, para eu acertar as parcelas lá que eu tô devendo, e isso, aquilo, outro. Então assim, ele fala objetivamente. No áudio que é vazado, porra, explicitamente ele fala que é pro filme do Bolsonaro. E ele fala sem jeito. Ah, mas falou meu irmão. Porra, vocês são cariocas, são aqui do Rio. Cariocas mesmo, né? Eu sou carioca, nascido no Rio, mas eu moro na região metropolitana. Sou fluminense. Porra, todo mundo no Rio fala irmão. não, concordo. Todo Chama mundo. Todo mundo de irmão também. Mas Aliás, eu vou parar com Se essa você porra, pegar... tá? se você pegar meu... Chama vou parar. todo mundo de irmão. Assim, brother, Mensagem se você é foda. pegar meu WhatsApp lá, será contato com 500 homens. Porra, todos eu chamo de mundo é irmão. né? Porra, aí todo mundo são meus melhores amigos? Não faz sentido. Entendeu? No Rio é assim, cara. Em São Paulo é diferente. Porra, no Rio Grande é diferente, né? É totalmente diferente. Esse corte deu muito trabalho, então peço a vocês encarecidamente que curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal Copacabana Talks. Muito obrigado, tamo junto, valeu!